Oi, já estamos? Estamos chegando. Já estamos? Estamos. Boa noite. Boa noite a todos. Todos e todas, né? Todos e todas e todes. É um grande prazer estar aqui com vocês essa noite, que é uma noite muito especial para a gente, porque é a noite do lançamento do livro do Silvio, que na verdade são 2 livros em um, que é Os Olhos Parados, e você virando do outro lado, é O Azul do Zen. Prosa e poesia. Isso. E para essa noite nós convidamos 2 pessoas muito queridas nossas, que são pessoas especiais que toparam aqui. Já quero agradecer de antemão eles aceitarem o convite, nosso convite. E uma pessoa é o Nilson Tassi, que também é ator do grupo teatral Pessoal Aí, e ele também é professor. Nilson Tassi. E Cadê o Nilson? Cadê o Nilson? E é ele que está comandando essa parafernália tecnológica aqui. Ó. Isso. E a outra pessoa também muito querida, que vai participar com a gente aqui nessa noite, vai ser o Atahualpa Pereira, Professor. Que é poeta, cronista, professor e é o prefaciador do livro Olhos Parados, do Silvio. Maravilhoso prefaciador, diga-se de passagem. É um prazer. Eu que participei dessa obra, me sinto honrado. E depois que o Nilson vai fazer uma entrevista com o Silvio, e no chat, vocês que quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, que a gente vai tentar responder essas perguntas do chat, tá bom? E a gente, mais no finalzinho, a gente também, eu e o Silvio, escolhemos alguns trechos do texto do livro. Só uma mostrinha. E algumas poesias também para ler para vocês, para dar, assim, um gostinho de quero mais, tá bom? Boa noite, Lilian, boa noite, Bonina, boa noite, Aldo, Eli, a galera toda que está se chegando aí no chat. Estamos juntos, assim, na distância, virtualmente, mas estamos presentes. E o Silvio, então, pode falar. Então, já que eu estou falando, Silvia. Boa noite a todas, todos. E eu quero agradecer ao nosso amigo que está aí, o Atahualpa, em primeiro lugar, que o prefácio dele foi um presente que eu ganhei, assim, maravilhoso, porque ele estudou meu livro, ele compreendeu muito bem o meu livro, ele encantou ainda mais as páginas do livro com o texto dele, então sou muito agradecido a ele pela generosidade de ter oferecido um texto tão sensível. Eu quero agradecer a minha amiga Carmen Felicete, que eu não sei se está por aí, tentei falar com ela, já falamos, avisamos, mas eu não sei, espero que esteja. Se não estiver nesse momento, isso vai ser gravado e a gente manda para ela. A Carla Góes, que teve um trabalhão incrível fazendo a diagramação, a editoração, acertando todos os detalhes do livro, fazendo a intermediação com a editora Vozes, que foi que imprimiu o livro também. Então, sou muito agradecido à Carla, que fez um trabalho primoroso, e ao meu cunhadão, querido, artista, Sancler Cavalcante, irmão da Pita, que fez esse trabalho maravilhoso das 2 capas, que percebeu o que eram os livros, né? A alma, e colocou essa alma nas capas. E também o meu amigo Silvio Adalberto. Espero que ele esteja por aí, senão ele vai ver depois, que me deu muitas dicas, né? Nomes, telefones, fala com fulano, ciclano é legal, fala em meu nome e tal. E isso ajudou muito a facilitar o trabalho. E ao pessoal que trabalhou para que esse edital da Lei Aldir Blanc fosse colocado em prática, teve muitas pessoas
que trabalharam com afinco, muitas horas, o pessoal do Fórum Municipal de Cultura, o pessoal do Conselho Municipal de Cultura, agradecendo a todos, aí eu falo na Diana Iliesco, e com isso eu quero agradecer a todos, já vi que o Eli está por aí também, que trabalhou muito para isso, toda a comissão que trabalhou, que não foi brincadeira, né? Tantos projetos, tanta coisa, viabilizar, ver questão de dinheiro, documentos, foi um trabalhão voluntário, sabe? Então, e ao Instituto, ao IMC, que era IMCE, agora é IMC, o Instituto Municipal de Cultura. As pessoas, os funcionários, amigos, Leonardo e tantos outros. Leonardo Cerqueira, Andréia, o as pessoal. comissões, pessoal lá dos telefonemas, dos e-mails. A gente ligando, como é que é? Saiu, não saiu e tal. Tem gente que ainda tá na luta para receber dos editais, coisa toda, de outros editais. Mas eles trabalharam muito, estou me referindo aos funcionários, aos amigos, né? Eu quero dizer também que o livro uma das condições, né, da contrapartida é fazer a doação, foi uma proposta do nosso projeto, fazer doações para bibliotecas públicas, para escolas, para os movimentos sociais das comunidades, inclusive pessoas interessadas que queiram nos procurar. Nós faremos doações para as comunidades, inclusive, com o livro eu me proponho a fazer bate-papos sobre o livro, sobre a questão da criação, da autoria, sobre prosa e poesia, porque são 2 livros, né? Um de poesia, um de prosa, que já vem há muito tempo sendo gestados dentro das gavetas e tal, e graças a essa lei Aldir Blanc, que nós damos o maior valor, a maior importância, e o nome de Aldir, né, já é uma grande inspiração. As pessoas que trabalharam para que esses editais saíssem e para que o processo fosse adiante, como, por exemplo, a batalhadora militante que trabalhou e trabalha muito pela cultura, que é a Jandira Fegali, e sua luta, e trabalhando pelas políticas públicas para a cultura. E essa lei emergencial da cultura, a lei Aldir Blanc, nos serviu muito, está sendo muito importante para os artistas, técnicos, todo mundo que está nessa área trabalhando, que estava muito mal com essa situação toda. Muito, beneficiou, toda essa mesmo. Parte da cultura. Então, teria mais muitos agradecimentos para fazer, mas vou parar por aqui. E todos que estão envolvidos, o meu enteado Gabriel, que lá nos anos 90 digitava para mim poemas do Azul do Zen, eu cito, tem poema para ele, poema para Cayenne, poema para os meus familiares, para a Pita, é um agradecimento grande, especial, esse não tem tamanho, para ela, que participou de todo esse processo, de tudo, ajudando tudo, segurando todas as ondas, minhas tensões, meus estresses, minhas chatices e tudo isso, e ela me ajudando muito, vendo as coisas, organizando mais, que ela é muito mais organizada do que eu. Então, agradeço muito, Pita. E passo a palavra para você. Tá. Bem, agora o Silvio já deu uma palavrinha com vocês. Então, a gente vai chamar agora o Atahualpa, que foi o prefaciador do livro Olhos Parados, para conversar com vocês, conversar com a gente. Boa noite, Atahualpa, tudo bom? Boa noite. Você está ouvindo direitinho, tá bem? Tá ótimo. Okay. Olha só, quando eu recebi, tá aqui, ó, o original para ler, eu comecei a ler a obra e comecei a rabiscar, né, só para te dizer. Então, o prefácio foi surgindo assim, né, que você lia, mas aí fui tentando, cada página, o que ele escrevia, o que ele falava, eu ia anotando, digo, olha só. Aí, quando eu terminei, eu digo, o prefácio aqui vai merecer uma pesquisa, realmente. Eu tive que pesquisar bastante
pela qualidade do trabalho do Silvio. Quer dizer, um outro detalhe que eu queria, já de antemão, né, antecipar aqui, alguém pode estar pensando, poxa, ele vai contar a história do romance, do livro. Digo, olha só, não vai ter esse problema. Porque é o seguinte, não se trata aqui de um romance novelesco, em que você fica cheio de cuidados para não dizer o final da história. Não se trata de um romance, quer dizer, cheio de episódios, em que você tem uma trama de um sentimento que vai ter um final feliz. Quer dizer, né, você vai chegar a um final feliz. Não se trata disso. Então, você vai dizer, mas não existe amor? Existe. Existe o amor da relação afetiva, existe o amor à pátria, quer dizer, ao continente da América, que você vai ver bem. Existe esse amor à natureza, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Quer dizer, o que você vai ter nessa obra, quer dizer, eu acho que o Silvio foi muito feliz nesse caso, porque não se prendeu, quer dizer, é um detalhe assim importante. Até eu falei para ele em off, poxa, como é que uma obra sai assim, né, de primeira tão, não diria perfeita, né, porque perfeita aí você ainda vai conquistar essa perfeição, né, mas assim, num estágio de amadurecimento tão grande. Quer dizer, eu acho que ele demorou, quer dizer, e eu também agora, ele relatando a produção do texto, eu vi que caiu e vai ser publicado na hora certa, porque o trabalho também da obra está no senso coletivo. Esse é um detalhe que eu queria colocar aqui para vocês, porque, veja bem, a forma como você vai ler não está, digamos assim, presa ao convencional do suspense, que é um detalhe importante que eu quero dizer isso. Mas não é uma obra de narração de fatos, é uma obra reflexiva. Por isso que, quando eu comecei a ler, eu senti uma responsabilidade muito grande. Como assim essa responsabilidade? Para ter, quer dizer assim, fazer esse prefácio na altura que a obra requeria. Outro detalhe que eu queria deixar claro é o fluxo da narração. Ela não é linear, ou seja, não tem uma sequência de episódios dentro de um tempo cronológico. Você tem um processo de uma memória, e essa memória ela tem um laço afetivo muito grande, que esse laço afetivo está no vínculo, digamos assim, de uma criança. Quer dizer, é como ele fala, né? Quer dizer, o menino é o pai do homem, que, né, você vai observar isso. Então, dentro desse fluxo narrativo, ele tem um momento que é da onisciência da terceira pessoa, mas depois ele cai na primeira pessoa, e aí você ganha uma cumplicidade, quer dizer, ele traz o leitor para dentro da obra, quer dizer, então a reflexão não fica somente pela narrativa. Inevitavelmente, o leitor é parte integrante, inevitavelmente. Por que inevitavelmente? Porque à medida que você vai lendo, você vai se identificando. E aí o que acontece? Essa identificação será em todos os planos. Como assim? Porque não é só de uma comunidade carente, de uma situação de um morro, de uma comunidade como ele trata. Você vai ter dentro desse aspecto, ou seja, particular, uma visão mais mega, ou seja, maior. Como assim? Ele sai desse universo de um menino que vivia numa comunidade carente, que vai chegar a um estágio de questionamento, quer dizer, nacional, quer dizer, aí também, digamos assim, de caráter universal. Então, nesse momento, por que ele atinge isso? Porque questiona o homem, ele questiona o ser humano. E aí o José Carlos, né, Brito Júnior, tem uma característica importante, porque ele tem etapas de sua vida. Então, eu quero só repetir aqui. A questão do amor, que todo mundo, quase todo romance, né, é o eixo das suas narrativas, ele aparece em vários segmentos. Vem o amor, como eu falei, né, dentro de uma relação afetiva, amorosa, é claro, mas existe também esse amor à pátria que a gente tem, quer dizer, amor à terra, o amor ao solo, né, latino-americano. E a realidade dessa, digamos assim, dessa cultura que a gente tem. Nesse ponto, eu queria dizer, né, começar, que eu fiz aqui até algumas anotações, que é um plano que eu acho que é fundamental para a gente. É o eu consigo. Vou repetir. O eu consigo. O eu com ele mesmo, né, nessa redundância, e eu do conseguir. Quer dizer, o eu consigo. Então, nesse momento, há esse questionamento, né, do homem, do ser consigo mesmo, e o eu que quer vencer. Esse eu que quer vencer
tem aí, metaforizado, Simão Bolívar, quer dizer, um personagem que ele coloca dentro de uma realidade que eu queria só mencionar aqui para você criar essa imagem na cabeça, que é importante, né? Eu peguei aqui um trecho para a gente destacar. Ele diz assim, Simão Bolívar é dentro de um boteco, e aí, veja só, lendo o trecho de Dom Quixote, enquanto bem te via, acompanhado por violão do Léo, cantavam as músicas. Vou repetir. O Simão Bolívar, quer dizer, o que ele fazia? Né? Lendo o trecho de Dom Quixote em um boteco, em uma comunidade, enquanto um ou outro personagem cantava acompanhado por um outro violão. Agora, veja só, o violão do Léo. Agora, veja só, nesse ambiente que você já observou, que tem um realismo fantástico e tem o cotidiano presente, você vai observar que há, ao mesmo tempo, a realidade explícita e uma realidade, digamos assim, que a gente chama de realismo fantástico, quer dizer, e dentro dessa visão, o que ele faz? Ele coloca toda a problemática do cotidiano dessas pessoas simples. Então, o herói que a gente pode observar não é um herói faraônico, não é um herói mitológico, é esse herói do dia a dia, é esse trabalhador, é esse homem, que dentro da sua realidade, veja só, dentro da sua realidade, tem uma reflexão interior que nos leva a um dado importantíssimo, o questionar-se no meio em que vive. Esse é o dado interessante. O que eu vejo na obra também, foi isso que me levou a, digamos assim, a estudar cada vez mais, é que a obra tem um aspecto lírico, que é uma prosa poética linda em determinados momentos, tem um caráter épico do autor, né, que se identifica com seus personagens, e aí você vai observar a polifonia, né, digamos assim, a polifonia. Estou falando do autor porque a gente observa, né, em determinados momentos, quer dizer, o autor daqui a pouco vai falar sobre isso. Aí você tem a questão do autor, que você sempre associa, inevitavelmente, você tem o posicionamento do narrador e tem o outro posicionamento do leitor que se sente também coautor, né? E ele também se sente membro, como eu me senti membro. Quer dizer, quando ele fala da criança, do José Carlos, quer dizer, dentro de uma situação, né, cotidiana, né, como qualquer outra criança, você se sente criança. E aí você diz, pô, mas aqui onde que o Silvio pegou isso? Quer dizer, a gente fica assim, porque a gente conhece o autor e tenta, às vezes, identificar de o que tem do personagem do autor, que depois ele vai ter que fazer, digamos assim, falar para a gente, né, se houve essa identidade, né, entre ele e o personagem que ele cria. Mas você sempre busca isso, né, porque a gente já o conhece, então tem essa ideia. Mas o detalhe também que eu queria deixar claro aqui é a leveza da narrativa, ou seja, a linguagem não é rebuscada, você vai observar isso, mas também não entra na agressividade, quer dizer, não tem uma linguagem apelativa. Então, ele tem uma interdiscursividade, né, de Drummondiana, machadiana, você vai observando, quer dizer, que o conhecimento do professor de literatura está presente na obra, ou seja, ele começa a ter as citações que você faz, essas alusões no decorrer da obra, e aí o que acontece? A obra, quer dizer, como é que eu posso dizer, não linear, digamos assim, não tem, né, é movida pelo fluxo da lembrança. Tem um outro detalhe que eu acho que a gente precisava discutir aqui, que eu acho que a gente tem uma, digamos assim, como dizer assim, a presença, né, de algumas circunstâncias que, digamos assim, para o leitor, né, que a gente tiver, é o Sebastião Venâncio, quer dizer, o que ele chama aqui do sabão, quer dizer, de sabão, de saber demais, quer dizer, e aquele personagem que você tem dentro de uma comunidade, e aí eu te falo, né, Silvio, que esse personagem foi que, digamos, embora, assim, que me chamou muito a atenção, porque todos nós, digo assim, sem exceção, todos nós conhecemos alguém, todos nós, sem exceção, digo assim, conhecemos alguém que você admira, o conhecimento dele, a inteligência dele, a sensibilidade dessa pessoa, você, né, percebe que ele não teve determinadas chances, ou seja, não teve chance de uma ascensão, quer dizer, não teve oportunidade,
mas isso não lhe tirou a consciência da realidade, que às vezes ele não chega a um estágio. E essa pessoa, às vezes, fica questionada, né, ou seja, eternamente, né, dentro de si, por essa não realização pessoal. Mas ele consegue transferir isso, o desejo, os sonhos, para os outros. Então você se sente inspirado, quer dizer, você o admira, e ele, quer dizer, e você faz por ele, essa pessoa. Então você vai ver, em sempre uma comunidade, em algum lugar, quer dizer, no pé de um botequim, sei lá, em algum lugar, você encontra essas pessoas. E o Silvio foi muito sutil quando pegou um personagem que, dentro de uma realidade, que ele consegue, né, digamos assim, não influenciar pelo que ele pensa, pelo que ele acha, né, em relação à vida, mas dialogar, que isso é diferente. Às vezes você observa que um quer influenciar o outro. Você tem aquele personagem, mas ele recebe influência de outro. Não. Ele estabelece um questionamento entre aqueles. Mesmo no campo de futebol. Você bota lá a criançada e você diz, aquele ali pode jogar melhor, que olha só o talento daquele. Então, às vezes, as pessoas, né, se deparam com isso, né, com várias, em uma comunidade, o grau de inteligência. Ou seja, estou falando isso porque uma experiência que você tem com moradores de rua, ou seja, com quem eu tive um contato maior, as pessoas, né, em situação de rua, o que acontece? Você observa, poxa, esse cara está na calçada aqui, numa situação, e você conversa com a pessoa e você vê o grau de conhecimento que ele tem, quer dizer, o grau de inteligência, a sensibilidade humana, quer dizer, e aí você vê mais uma, entre outras, pessoas que são vítimas de um processo social. E aí entra o trabalho que a gente tem, o Mauro Brito, que você vai encontrar na obra, que vai ser questionado sempre. Agora, tem um outro detalhe, que eu até anotei aqui também, que eu queria trazer, que eu acho que isso é muito enriquecedor, o aspecto do herói que nós temos, ou seja, dentro de nós mesmos. Você ser campeão da luta que trava dentro de si. Eu acho que o José Carlos, né, e o Brito Júnior, né, tem essa luta, todo o questionamento, quer dizer, que você vai ver em Shakespeare, em Goethe, que você vai ver nesses personagens, né, desses autores, nesses personagens que são extremamente, né, explorados no mundo. E eu até estava falando com o Nilson antes, digo, olha, Nilson, esse livro, ele não vai ficar aqui. Ele vai ser ampliada essa discussão, ou para um cinema, para um teatro, porque, como o Silvio já tem essa ideia do teatro na cabeça muito forte, ele fez o trabalho já, digamos assim, os capítulos, né, como cenas, né, você pode observar uma certa independência entre eles, e o que acontece? Já está formatado, quer dizer, você já tem um script aqui de um livro, né, de um roteiro de um filme. Então, nesse caso, eu percebo, digo assim, eu espero que, né, ainda ver esse trabalho, que seja aqui o começo, mas ele vai se ampliar, porque não... E aí, um dado importante, viu? Nós já até discutimos isso antes, né? O livro, né, foi lançado no momento oportuno, eu creio, até pelo esse projeto em si, que vai para as escolas, já é um processo, quer dizer, indiretamente, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer esse trajeto, né? Ser doado para as comunidades, para as bibliotecas das escolas, e é o que o projeto, quer dizer, digamos assim, é o processo vivido no livro, quer dizer, uma coisa, não sei se por coincidência ou alguém atuou aí no outro mundo para que isso acontecesse dessa maneira, porque você vai ter também, quando ele me falou desse projeto, eu disse, poxa, mas até nesse momento ele foi feliz, porque realmente o que está acontecendo com esse livro agora, né, o que está acontecendo com esse livro, assim, fazendo essa apresentação, o processo de divulgação, está, quer dizer, comungando com o que o livro prega, quer dizer, a proposta do livro. Por isso que eu quero dizer que não se prende a um enredo, quer dizer, uma coisa linear, uma historinha que vai passar numa novela. Não, você tem todo um questionamento, não só do personagem em si, mas do personagem no meio em que ele vive, e no processo em que ele dá a ascensão dele. Então, no processo desse personagem, quer dizer, o crescimento que ele tem e o relacionamento afetivo que ele tem no decorrer dessa vida, ou seja, quando criança, quando adolescente, quando jovem, quando adulto. E nesse posicionamento sempre tem um relacionamento feminino. Aí eu não posso falar que eu acho que aí quer dizer, a parte do segredo, mas a figura feminina do texto é um suporte muito forte quer dizer,
do que do personagem, quer dizer, é uma comunhão que ele carrega, ou seja, ele pinta, como ele sempre fala, você tem também isso, quer dizer, esses momentos dentro da obra. Então, há uma instância, por isso que eu estou falando, você vai ler o livro, que a gente aqui não está, digamos assim, preso somente ao enredo, porque o enredo é um dos fatos. Esse aí que é o dado que eu queria dizer. Não é uma história, ou seja, não é um livro que está preso a um enredo. Quer dizer, é um livro que está mantendo um processo reflexivo. Não é contação de história. Quer dizer, não é uma contação, né, de uma história de fatos. O que você vai ter é um processo reflexivo. Aí a leitura é reflexiva. Como a leitura é reflexiva? Porque a leitura induz, ou seja, você tem uma situação particular que você está vendo, e aí você tem, o capítulo é curto, como a gente estava falando. O capítulo é curto, mas o processo de reflexão é longo. Você não passa de um capítulo para o outro rápido. É o que a gente sofre com Machado de Assis. Você lê um capítulo do Machado de Assis, à medida que você está lendo o capítulo, você também está viajando. E que ali você fica, mas como ele diz? Então você tem o abstrato, quer dizer, o pontapé inicial da reflexão é o capítulo, é verdade. Mas a partir daí, você viaja, porque você vai fazer as associações. Aí eu queria, se eu pudesse falar aqui como orientação, você vai ler o capítulo, quer dizer, e vai refletir à medida, seja consciente ou inconscientemente. Quer dizer, eu li também no ônibus. Uma das cenas que eu vou te falar, que eu estava trabalhando e pegava para ler. No meio do ônibus, eu digo, esse livro está me levando a essa realidade. O que estava escrito no ônibus, quer dizer, o que estava escrito no livro, eu estava vivendo dentro do ônibus. Quer dizer, vendo os personagens do dia a dia. Aí eu ia anotando, por isso que você está falando, Silvio, a riqueza não foi minha especificamente. Claro que eu não vou tirar o mérito, mas da percepção, não da escrita. Por isso que eu anotei. Eu olhava assim, eu disse, mas aqui eu estou vivendo o cara em pé, e você olha para as pessoas, o rosto, quer dizer, a esperança, a luta que você tem no dia a dia, pendurado num ônibus. Aí você está vendo todos eles, quer dizer, o José Carlos, o Sabão, todos eles vivendo. Você passa na frente do botequim, está lá o cara tomando a sua cervejinha, sua cachaçinha, ali parado pensando, quer dizer, aquele vagabundo não trabalha. Você não sabe o que aquele cara passa naquele momento. Vendo você ir para o trabalho, aquele cara não poder ir, aquela cachaça que ele está bebendo pela impotência dele também, certo? De não estar ali no seu dia a dia, não está correndo com você do lado. Quer dizer, e aquele momento, ele está se martirizando, ele está vivendo, e às vezes ele fica dando esse momento. Eu vou só contar aqui um episódio que veio à cabeça agora, que já me empolguei, que aconteceu comigo, um negócio que eu não vou esquecer jamais. Eu morava no Rio, na Figueiredo Magalhães, cedo da manhã, e o trânsito da Figueiredo eu tinha que atravessar para pegar ônibus do outro lado da rua. Aí eu estava contando a moedinha, já separando o dinheiro da passagem, aí chega um cidadão, poxa, aí, dá para você me ajudar aí, cara, para tomar um café? Aí, puxa, cara, tá até difícil contar o dinheiro da passagem. Ele falou, tá faltando alguma coisa aí? Eu disse, não tá faltando não, mas se tiver faltando, a gente intera, cara, nós estamos aqui para isso mesmo, ajudar um ao outro. Eu sei que você está indo para o trabalho, estou querendo tomar café, mas você é mais importante. Cara, aquilo me matou. Então, aquele cara tinha uma consciência do meu trabalho, ou seja, daqueles caras que nem sabia que eu era professor, quer dizer, nada, daquele cara que ia para o trabalho, mas ele também queria comer. Mas ele disse, não, eu me viro, você precisa prestar contas, tem que ter horário para trabalhar. Rapaz, foi no segundo, isso nunca mais vou esquecer. Quer dizer, é uma cena que a gente tem no teu cotidiano. E aí eu acho que o Silvio foi muito feliz. Quer dizer, aí eu digo aí aos nossos alunos, às outras pessoas, para escrever não há necessidade de inspiração. É muito pequeno. Essa discussão que nós já tivemos com o Silvio várias vezes. Ele disse, não, Atal, tem inspiração, tem momento assim, tem momento que você... Cara, mas você tem que estar aberto, tem que ter essa percepção de uma realidade. Quer dizer, não basta só a inspiração. E a felicidade da vivência dele, em várias circunstâncias, nos trouxe, eu digo assim, o eu, que aí o outro passo, que é o eu coletivo. Esse eu coletivo que está presente na obra do Silvio é uma coisa fantástica, porque o eu coletivo, que é o eu povo, nós, digamos assim, eu falei isso em primeira pessoa, o eu nós, ou seja, eu sugiro isso agora, não estava programado, mas esse eu nós é o quê? É a força da união.
né, que você tem. E a obra traz isso. Eu acho que ela prega, quer dizer, aí é um detalhe importante. Desculpa eu falar, mas assim, eu acho uma obra revolucionária. Quer dizer, por que é uma obra revolucionária? Quer dizer, não é revolução que a gente tem do conceito, né, político, né, mas uma revolução, uma reevolução que a gente vai ter. Por isso que ela retrata, isso que eu falei no prefácio, é o retratar. Quer dizer, o retratar, quer dizer, o re com if, né, tratar, ele retrata, quer dizer, uma realidade, ele pega alguns recortes da nossa realidade e transfere para um realismo fantástico, ou seja, para um universo, né, fantástico, e dentro desse universo, o que acontece? Você se imagina, quer dizer, dentro do plano imaginário, mas esse plano imaginário é a nossa realidade. Então é preciso fazer esse deslocamento do leitor para uma realidade fantástica, digamos assim, para ver o que ele vive. Então você desloca, ele faz deslocamento, né? Consciente ou não, o leitor vai ter que fazer isso para ver de fora isso, a realidade em que ele vive. Então a obra, quer dizer, tem esse diálogo, quer dizer, a obra ela remete, ou seja, dentro da narrativa, ele transporta o leitor para um universo fantástico. E esse universo que parece surreal é diferente. Simão Bolívar, quer dizer, não é o herói, né, histórico. Nós carregamos cada um. Quer dizer, o que você vai desbravar, o que você vai vencer, o que você vai lutar, essa luta é interior. É uma luta drummondiana, quer dizer, dangerosíssima, como ele fala, né? Que você vai ter dentro de si. E é esse plano que eu quero dizer, que o eu é o mundo. E o mundo está no nosso eu. Quer dizer, então, esse homem que é questionado dentro da obra, quer dizer, esse personagem, quer dizer, está em cada um de nós. Ou seja, o herói, quer dizer, faraônico, o herói dos grandes poderes, que a gente sempre, né, encontra nas televisões, né, os grandes mitos reunidos lá. Às vezes o cara bota 10, 15 heróis. Como é que eles estão conseguindo fazer? Ainda não, tantos heróis de uma vez só. E distancia do nosso poder, que é a nossa união. O nosso poder é a nossa junção. O nosso poder é a nossa aceitação, né, de companheiros, né, de amigos, de viventes dentro de um universo que a gente precisa conhecer. Ou seja, dentro do nosso morro, ou seja, na nossa favela, no nosso apartamento, na nossa casa, seja onde for, quer dizer, em qualquer ambiente, você precisa dessa união. Só para não me alongar muito aqui, eu queria dizer o seguinte: e nesse universo tão complexo, a sobrevivência da criança, quer dizer, a questão lúdica que ele perpassa em toda a obra, ele consegue deixar o menino vivo. Ele consegue deixar o menino vivo, e o menino, que veja só, não perde, mesmo quando o homem, quer dizer, para a gente concluir aqui, o menino, quando o homem, digamos assim, não perde a ludicidade, ele encontra uma certa paz, quer dizer, já no final do livro, ele já encontra uma certa paz de uma circunstância, quer dizer, a parte que eu acho interessante, que ele já menciona aqui, né, o elo que rompe dentro do personagem, né, que ele bem cita, né, quer dizer, esse elo para reunificar, né, que ele disse assim, e agora, ele diz assim, algum elo se partiu dentro dele, algum elo se partiu dentro dele. Esse elo que se parte, quer dizer, e que você quer reunir, ele só vai ser religado, né, haver essa ligação quando ele se une ao outro, porque ninguém vive, digamos assim, sozinho. Então, o elo do homem, quer dizer, vai ser reconstruído, quer dizer, vai se... Por isso que o capítulo que ele coloca é a queda, né? No meio do, quer dizer, ele coloca assim, no meio do discurso ele parou, ponto. O silêncio, então, foi grande e pesado. Nesse exato momento, o silêncio grande e pesado é o questionamento que aparece dentro de cada um de nós. Todo questionamento ocorre no silêncio. Por isso que a gente, quando está dormindo, antes de dormir, bota a cabeça no travesseiro, quer dizer, aquele silêncio é que nos leva ao questionamento, né, o maior,
Quer dizer, você, para dormir, precisa daquilo. Você precisa daquele encontro consigo. E é nesse instante que eu acho que o personagem, José Carlos, quer dizer, eu gosto mais do José Carlos do que o Brito Júnior, então eu tenho essa identidade maior com ele. Então eu queria dizer o seguinte, que esse mal de Brito, que a gente vai discutir agora, ele está presente agora. Quer dizer, é um momento interessante. Por isso que eu queria te dizer, eu não... Claro que todo mundo sabe que eu sou místico, eu sou religioso, católico, quer dizer, eu tenho essa vivência, né? Que é de umas providências. Quer dizer, eu não acho que tudo é por acaso. Eu acho que o seu livro vai ser lançado no período oportuno, numa situação oportuna, de uma forma como você queria. Você não pensou isso, mas foi que você, digamos assim, o que ocorreu por acaso, né, com a lei e outro, quer dizer, porque vem de um trabalho coletivo. Quer dizer, essa circunstância, eu acho que o teu livro, quer dizer, vai estar sendo lançado agora, esse teu livro vai dar o que falar, vai dar o que pensar. Nós vamos, quer dizer, espero estar ainda vivo, não pegue o vírus, vou estar vacinado, vou usar máscara, tudo, tomando todos os cuidados para ver numa tela maior esse teu trabalho. Tenho certeza que a gente vai encontrar, quer dizer, o desdobramento do que você falou. Quer dizer, o Brito Júnior, o discurso dele, a gente vai encontrar. Eu acho que tem uma palavra-chave lá, viu? Aquele discurso união. Eu acho que ele estava falando do povo unido. E eu acho também que ele estava mandando o pessoal valorizar mais a vida do que a economia. Eu acho que ele estava falando que precisa de ter saneamento público. Aquele discurso dele está no meu imaginário aqui, olha, você tem que fazer escola, tem que colocar saneamento público, esgoto, casa decente, comida no prato do povo. Eu acho que esse discurso estava por aí, por isso que ele sumiu. Galera, eu agradeço muito, Pita, Silvio, Nilson, por esse momento. Eu sou muito feliz, me sinto muito feliz, dá para perceber isso, eu creio, por ter caído nas minhas mãos por a primeira leitura desse livro. Por isso que o prefácio teve que ser suado realmente, desculpe, mas muito prazer, com muito carinho mesmo, a gente lendo e sei lá, foi uma... Eu fiquei assim, olha, eu estou participando aqui por tabela, vou pegar uma carona nisso, porque meu nome vai estar, mas por gratidão. Eu fico muito feliz. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Pita. Obrigado, Silvio, por essa honra, né? Humildemente, professor de literatura aqui, participando de uma obra tão bonita como essa, que eu acho que já é um roteiro de um filme. A gente que agradece muito você, Atahualpa. Esse estudo, essa pesquisa toda, esse trabalhão que você teve, essa leitura, essa pesquisa que você teve. E eu acho assim, depois dessa sua fala, eu conhecendo um pouco do livro, como eu conheço, com essa sua fala, só vai dar vontade das pessoas lerem para entenderem melhor o que você está falando. Né? O Silvio quer falar alguma coisa? É interessante, Atahualpa, porque o meu sogro, que ele morou com a gente durante um tempo, agora ele já não está mais aqui, já fez a passagem dele há algum tempo. Quando eu contei para ele a história, eu cheguei a ler alguns trechos e contei para ele, assim, fiz um apanhado do que era toda a trama do negócio e tal. Ele me falou isso que você falou. Ele falou, pô, Silvio, mas isso aí é um filme. Isso aí é um filme. E você agora é a segunda pessoa que fala não, vai ser um filme, com certeza. Eu tenho certeza. Porque é o seguinte, e você já preparou o livro para isso. Quando você lê o capítulo, o trecho, já tem a cena, já tem um cenário, já tem um ambiente, é só contextualizar, só escolher os atores. Né? É só colocar os atores, não tem dificuldade, não vai ser difícil. Aí você falou deixa eu botar uma colherzinha aí. Oi? A gente estava conversando, antes de a gente começar essa live, eu não li o livro todo ainda, mas já li alguns capítulos, e é um roteiro de filme pronto, Silvio. Os cortes no tempo que existem, você ia imaginando um roteiro já pronto. Só falta decupar e fazer a produção, porque o roteiro está lá, sabe? E
essa coisa que o Otalpa está falando pode desmembrar mesmo, sair do livro e ir para a tela ou até para o palco de teatro, mas eu acho que é um roteiro pronto, a forma como a história está sendo narrada. O Nilson, olha só, o teatro também tem essa riqueza, mas eu acho que o filme ele tem uma abrangência, quer dizer, não é inviabilizando o teatro, quer dizer, não estou falando isso. O problema do filme, quer dizer, ele tem uma vantagem em relação ao teatro, é porque você pega o recorte no real. Quer dizer, o palco tem uma... Quer dizer, claro, você traduz também isso no palco, mas eu acho que para quem vai assistir, vai sim a verossimilhança entre, quer dizer, a unidade entre obra e realidade, mesmo no mundo, né, fantástico, e não tendo as cenas cronológicas, eu acho que o filme você pode pegar as pessoas do cotidiano. Quer dizer, isso que eu estou falando, quer dizer, o que o teatro, eu acho ótimo também que possa levar, toda obra pode ser feito isso, mas o número de personagens que você pode inserir no filme é diferente do número de personagens do teatro. Mesmo se você pegar uma comunidade, se o cara fizer uma ponta aparecer jogando uma bola, ele vai ficar feliz da vida. Quer dizer, aquele chute que ele deu, que foi cortado e colocado ali, ele vai sentir o ator. Quer dizer, então você enriquece mais, bota mais gente nisso. E aí ele vai discutir na comunidade isso. Quer dizer, claro que vocês trabalham isso para o teatro, eu sei que isso aí vai ser... Mas a minha proposta é o filme. Eu agradeço muito a profetização. Eu brinco, não, eu vou... Já estou, mas vou ficar mais ainda, vou esperar esse tempo. Mas olha só, esse fácil não foi feito agora. Aí é um dado importante que eu queria que você falasse aí, Silvio, do Partido da Cidadania. O Partido da Cidadania já estava no livro antes do partido existir. Pois é. Eu tive até que fazer um pós-fácil para explicar que não era bem esse que era do livro. Não, e outro Partido da Cidadania tinha uma outra proposta. É claro. Pois é, aí que eu achei que... Aí que eu estou te falando, né? A vida teve esse ponto, né? De imitando a arte, né? Pois é, e a gente pode falar. Ele partiu disso, não. A cidadania já havia isso, quer dizer, e era um partido que dizia, poxa, que nome bonito, cidadania e tal, que eu fiquei ali, pô, não tem nenhum partido aí, ele tirou um partido que não existe ainda no país e tal. Aí daqui a pouco, pô, não, esse partido é do Silvio. É a forma como viu a vida, né? A consciência de cidadania da forma como viu a vida, né? A trajetória da vida. Pois é, mas eu vi depois, eu digo, não, esse partido é dos olhos parados. Tá, Otalpa, você já concluiu? Posso passar a palavra? A gente pode, claro. Ah, tá. Muito obrigada, então. Muito obrigada mesmo. Poxa. Que na verdade, assim... ouvir você falar aí do livro. Um prazer. E eu queria passar, então, a palavra para o Nilson, que vai fazer uma entrevista rápida com o Silvio. Né? Na realidade, Pita, é um bate-papo, né? O Otalpa fez uma análise brilhante do livro. Quando eu li o prefácio, eu falei, caramba, ele fez várias citações assim, super pertinentes e foi buscar referências perfeitas para o livro, né? E assim, falando do indutivo e do dedutivo o tempo todo, né? Do adulto e da criança dentro de nós, que é, na realidade, que coloca o Zé Carlos Brito Júnior em conflito num determinado momento ali na história. E quando ele citou lá o Gaston Bachelard, o sonho é mais poderoso que os pensamentos, me lembrei de uma frase que a gente falava muito numa peça de teatro que a gente fez tantas vezes, né? O homem que não sonha é praticamente um morto, né? E a importância do sonho para que as coisas realmente aconteçam, o sonho é mais poderoso que o pensamento racional, né? E a infância, ela é muito maior do que a realidade, que o Otalpa citou lá no prefácio. E aí a gente pega, assim, um pouco ali da história, que ele vai entrar num conflito com um sistema, né? Aquele menino lá, que veio lá do Morro da Cachaça, vai entrar em conflito com um sistema no qual ele entra, né? E aí, a citação lá do ser Simão Bolívar dos seus próprios desafios. Eu sei, a gente sabe que memória em ficção, como você mesmo falou, Silvio, numa outra conversa que a gente teve o outro dia, e a gente sabe também que o artista está intimamente ligado com a sua criação, é óbvio. Mas eu queria saber de você, o José Carlos Brito Júnior,
Brito Júnior, o adulto, José Carlos, o menino, Zé Cabrito, Zé Cabritinho, né? Aquela história hilária. Pois é, Silvio. Quanto do Zé Cabrito, quanto do José Carlos, quanto do Silvio tem no Zé Carlos, no teu processo de criação? Fala pra gente aí. Olha, Boa questão. quantificar fica difícil. Mas eu também estive conversando com a Atahualpa uma época e tudo. Mas é claro que tem muita coisa, né? Por isso que eu te falei na questão da memória e da ficção. Agora, é uma invenção, né? Mas que surge também de muita coisa que eu vi e de muita coisa que eu vivenciei, né? Esse bar, por exemplo, aqueles personagens do bar, né? O Gago cantor, o defunto, né? o Chico defunto, Chicão defunto e outros mais, são pessoas que estão com outros nomes e tal, às vezes com uma pincelada ou não de literatura e de arte, mas eu conheci essas pessoas, né? E tem um pouco, eu estava conversando isso com a Pita, tem um pouco de mim assim, diversificado, né? Eu só não tenho do Brito Júnior, né? Porque eu não fui senador, né? Mas o Zé Cabritinho, né? A pelada, o negócio do morro, né? Eu cresci num morro chamado Morro do Canedo, né? Aí eu coloco o Morro da Cachaça no livro, porque Canedo, naquela época, nos anos 70, 60, era uma cachaça que chamava Canedo. Só que o morro Morro do Canedo, mas não era por causa da cachaça, é por causa de um cara que chamava Canedo, como os morros de Petrópolis, tem o Morro do Alemão, o Morro do Neylor, né, o Morro do Muniz, e assim, os morros... Agora é comunidade. Agora é tudo comunidade e tal, porque foram tirando esse estigma de morro, como a questão também da favela e tudo isso. Mas tem bastante coisa minha, assim, tem coisa que eu nem posso contar, entendeu? Mas talvez intimamente eu possa dizer determinadas cenas que eu vi, que eu vivi, entendeu? O pasto, né? O campinho, essa coisa toda, fizeram parte da minha história. Então, tem bastante coisa, né? E dos meus sonhos. Então, porque a gente tem memória, às vezes, até do que a gente sonhou, né? Não só do que a gente viveu, mas é isso que você falou, quem não sonha é praticamente um morto. E a vida da gente também caminha muito pelos sonhos da gente, né? A nossa capacidade de sonhar. Então, tem bastante coisa. Não dá para dizer assim, eu sou o Zé Cabritinho. Não sou, mas também sou, entendeu? As brigas, as porradas no campinho, e aquele negócio e ficar danado quando alguma coisa acontecia que não estava legal. Então, são coisas que eu vivenciei, né? Tem um negócio de que os garotos ficavam, uma coisa de uma maldade imensa, mas eu cheguei a fazer isso com os moleques, né? De ficar balançando o bambu à noitinha para ver o morcego batendo bambu, entendeu? Então, essas coisas que eu vou contando. E a coisa rural, né? O episódio tem um episódio dentro do livro, eu não posso falar agora, mas que envolve uma cabritinha, um negócio assim, e eu... Olha o spoiler! Eu vi... Não estou dizendo o que é, né? Mas eu também estou deixando vocês curiosos também para vocês irem ler lá o livro. Eu sou de histórias assim, conheci... Agora, olha só, como eu li, eu vou dizer só o seguinte: o relacionamento afetivo vai existir. Não é novelesco, mas é contemporâneo. Não é novelesco, mas é contemporâneo. Vocês, dentro de uma realidade provável, né, que a gente tem. Logo no início do livro, lá quando o senador está fazendo o seu discurso, ele fala uma frase, né, acho que a única frase que ele fala, que como é difícil, a coisa mais difícil que tem na vida é você agir de acordo com as suas ideias, né? E isso, às vezes, te coloca em conflito o tempo todo na vida. E em situações que a gente acaba ficando realmente com os olhos parados. Acho que o Atahualpa foi profético mesmo quando ele fala que esse livro vem a calhar pelo momento que a gente está vivendo, quando está todo mundo com os olhos parados
e também algumas pessoas que não deveriam estar também estão com as mãos paradas, atadas, e não estão fazendo o que deveriam fazer. Mas esse conflito que ele vive é um conflito que a gente vive muitas vezes na nossa vida, né? Como foi esse processo para trazer essa temática? É a situação, né, que a América Latina, às vezes, vive e que se reflete na nossa história pessoal, né? A coisa do coletivo. Ninguém é só uma pessoa, né? Nós somos seres coletivos, né? Que é a perplexidade, às vezes, diante de uma situação que, por melhor que seja intencionado, no caso ele é um político, né, idealista, bem intencionado, que vai se construindo de acordo com a indignação, com aquilo tudo que ele vê de errado, até pela vida dele. Chega um momento de uma perplexidade tão grande, né, que daí o nome do livro, Olhos Parados. Eu não quis dizer exatamente como é que ele começa, para não tirar um pouco do gosto do leitor, mas ele parte de uma crise mesmo, né? E é engraçado, né? A Atahualpa andou falando por aí, que o mal de Brito começa a ser uma coisa que vai pegando em outras pessoas também, então até isso tem um negócio aí com o momento que a gente está vivendo, claro que não é exatamente a mesma coisa, mas acaba fazendo uma referência a uma doença que vai pegando e tal. Mas tem muito a ver com a perplexidade, que é um sentimento que, às vezes, eu sinto e eu tenho sentido muito atualmente, né? Porque o que a gente está vivendo seria impensável, né? É um pesadelo, uma coisa de louco, né? E as próprias instituições que já não fazem o papel que elas tinham que fazer, quer dizer, a gente ouvindo um noticiário parece um pesadelo daqueles, né? Porque como é que um presidente diz as coisas que diz na cara de todo mundo e cuspindo numa nação inteira, derrotando todo mundo, e ainda tem as pessoas que acham que não, o cara é bom e tal, não sei o quê. Então, você vê, essa não, e da mesma forma que ele diz também. Diz. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Né? Aí, mas não vamos entrar nessa seara, senão a live vai demorar muito. Dona Silvio, fala, conclui, por favor. Não, era isso, quer dizer, é essa questão da perplexidade, e o que eu ia concluir é o seguinte, quando quem leu tudo, como o caso do Atahualpa e tal, quer dizer, o que antes do discurso que ele vai fazer, né, que acontece algumas coisas lá com ele, e que isso vai ser o motor que vai trazer a história dele toda, ele teve um encontro com uns americanos do norte, né? Uns empresários, os caras, os dominadores do mundo, né? Que ficam por trás desses fantoches, presidentes e tal, mas são eles que dominam. E deixou ele numa profunda sinuca de bico, né? E depois toda a história vai se desenvolvendo. Então, as influências, né, que nós, da América Latina, sofremos já há muitos e muitos anos. Que, desde criança, eu escuto no rádio, né, presidentes sendo depostos e golpes, não sei o quê, e parecia que isso estava mais ou menos resolvido, aí volta tudo atrás de novo. Então, é impressionante. Né? Parece que a gente está andando em círculos há 50, 70 anos, né? As histórias voltam, sempre volta a mesma história, e parece que a gente não sai disso, né? E gerações são perdidas, né? E aí, quando você fala que esse menino saiu lá da comunidade que ele saiu e chega onde ele chega, e o Atahualpa me lembrou bem também, quantos meninos, né, estão nas comunidades por aí que poderiam chegar muito mais longe, né? E acabam, às vezes, fazendo por uma noção de cidadania, acabam fazendo pelo seu local, mas poderiam chegar muito mais longe, mas a oportunidade não é dada, né? E aí sofrem discriminação porque não teve oportunidade, né? A diferença entre... Eu detesto o discurso da meritocracia, né? Então, acho que tudo passa pela diferença de oportunidade, né? E da mesma forma que ele chega e entra com esse conflito, existem vários outros aí na mesma situação, vários Zé Carlos espalhados pelas comunidades por aí da vida, né?
Na escola pública, né, a gente vê isso muito, muito, muito. Aliás, eu quero aqui mandar um abraço para um ex-aluno meu, que agora passou para geografia e tudo, que estava aí assistindo, que é o Carlos Bernardo, né? Carlinhos, do coração mesmo, é uma dessas pessoas que vai adiante, sabe? Que começou a ler mesmo, e que quando compra um livro, às vezes me manda, olha o que eu comprei e tal, não sei o quê. É nesse que eu aposto. Aliás, o meu livro, né, tem uma dedicatória, o Olhos Parados, eu dedico também aos meus ex-alunos da escola pública, né? Esse que é um ano, também é um ano para mim que marca, né? Porque é o ano que eu estou me aposentando da escola, né? Eu já estou na licença para aposentadoria. Então, também a vivência na escola pública também está ali dentro. Tá? O personagem, por exemplo, ele foi professor na escola pública e tal, o Zé Carlos. O Aldo está dizendo aqui que o Silvio não deu spoiler, só deu teasers. E, realmente, tem vários... É verdade. Tem vários elementos aí que a gente colocou do Olhos Parados que deu aquele gostinho de querer ler. Eu acho que isso vai acontecer com as pessoas. Só que o Olhos Parados não é só... Essa editoração, que é uma ideia que eu achei muito legal, não é só os Olhos Parados. Você tem o Azul do Zen, né, do outro lado, né? Quem foi a ideia de fazer esse lançamento duplo, Silvio? Olha, é a minha alma, porque é a minha história, né? Eu tenho esse lado espiritualizado e esse lado político e militante, e real ali da minha existência. E esses dois lados sempre, às vezes, entravam em conflito, sabe? E eu, mais ou menos, estou harmonizando eles dois no livro, né? E como eu gosto muito de escrever, a Atahualpa sabe disso, eu costumava levar uns encontros que a gente tinha, eu escrevo ainda em caderno, né, com lápis. Olhos Parados, eu escrevi assim, no caderno, até peguei para mostrar, a Pito está por aqui, todo o rascunho, quer dizer, rascunho não, eu escrevi o livro todo no caderno, com lápis e tal. Então, e eu também tinha os poemas, né, do Azul do Zen. Muitos eu escrevi também, e o Gabriel é que digitava para mim lá, porque os poemas do Azul do Zen começam em 90, 93, então todos eles estão datados, né? O Mário Quintana não gostava de datar, não, mas eu gosto de datar porque é um pouco da minha história que eu vou vendo, assim, sabe? Eu vou acompanhando a minha história poética. Então, alguns poemas eu gosto de datar. E esses são todos eles datados. E eu queria que eu falo ali no meio, e é um livro, e eu tenho um caderno que está ali em cima no meu criado, não pode falar criado mudo, né? Porque criado mudo agora é politicamente incorreto pela história que tem a palavra. Mas ali na minha mesinha de cabeceira, um dos cadernos que eu escrevo, que eu ganhei da Cayenne, né? Que uma vez ela me deu de presente, que era assim, de um lado é o dia, e de outro lado você vira ao contrário e é a noite. E eu sempre gostei dessa coisa, né? Virava. Inclusive, eu escrevia de manhã, de um lado, poemas para o amanhecer, e virava poemas para o anoitecer do outro lado. E aí que eu tive essa ideia, eu falei, vou fazer meu livro, eu tenho os dois, então eu vou unir os dois, né? O Olhos Parados está aqui, é uma história, é uma prosa, né? Uma vida que se descortina aqui, e aí para você sossegar, se acalmar, respirar, tem toda uma vivência que eu tive nos anos 90, quando eu resgatei o Zen, que eu conheci nos anos 70, o Zen Budismo, que eu faço meditação, o Zen Budismo me ajudou muito na vida, né, a buscar a unidade. E então eu escrevi esses poemas todos sob a influência do Zen. Eu lia muita história Zen, eu estava fazendo mais meditação, essa coisa toda, e aí eu fiz esses poemas, e aí você abre o outro lado e você
vai ler O Azul do Zen, que são poemas pequenos, haikais, a maioria deles são haikais, que foi a Carmen que fez o prefácio, e eu consegui unir as duas histórias. Então, se você está mais para ler uma prosa, né? Então, você, para entrar na história, você vai ler, aí fala, não, hoje eu não aguento, hoje eu quero descansar, eu quero me preparar, eu quero a paz, só, e aí você vai ler O Azul do Zen. E é a minha dedicatória também às pessoas, a minha indicação para mostrar como é que a compaixão é importante, a paz, a respiração, a meditação. Tem várias histórias zen aqui que eu transformei em pequenos poemas. São histórias assim marcantes do zen budismo que viraram poemas. Então, por isso, eu uni as duas coisas que eu falo, porque a minha alma é assim, entendeu? E aí eu quis unir as duas pontas, né? A ponta do José Carlos de Brito Júnior, né? Da minha vida, da história das pessoas que eu conheci, do morro, etc., da militância, da política, isso tudo, e a história da minha história de espiritualidade com o Zen budismo. Estão aqui. E eu digo que no meio tem uma página em branco, é onde você se encontra com as duas coisas, né? Essa página em branco é o teu encontro com os dois lados do livro, né? Você pode até escrever alguma coisa ali naquela página em branco. Então, Oi, fala, Atahualpa. O que eu li também, O Azul do Zen, viu? Antes de ler esse outro livro, eu tinha me mandado alguns poemas, bem antes do Azul do Zen, né? Eu já tinha lido os haikais dele, que eu já tinha lido. E aí, o que acontece? O Azul do Zen, ele aparece no livro, Os Olhos Parados. Não da forma, quer dizer, assim, em versos, mas você tem a prosa poética. Então, ele sintetiza algumas coisas. Aí a nossa briga, a nossa discussão de sempre, é a percepção da realidade. Ele sabe que o haikai, quer dizer, que o Azul do Zen, é muito mais essa harmonia que você tem com a natureza e a percepção, quer dizer, você abre mais a alma, quer dizer, você fica mais suscetível à percepção da realidade. Quer dizer, se de um lado ele tem a percepção do real sociopolítico, ele tem esse lado lírico da percepção humana. Então você tem um lirismo puro, refinado, e os versos mais curtos, né, mais, quer dizer, concisos. Esse é como se fosse o suprassumo. Se você vai ler Olhos Parados, aí você vai ver Olhos Parados, mas o que está naquele 3 ou 4 versos é uma síntese do que você viu no outro. Quer dizer, são escritos em situações diferentes, mas o Silvio está em todos, na mesma intensidade. Quer dizer, ele está em todos os lados, só que um em prosa e verso. Agora não sei, igual a Caetano, né? Quer dizer que ela lhe seja superior, não? A poesia está no mesmo estágio da prosa. Quer dizer, o verso e prosa não distanciam, é o Silvio um só. E ele fez uma coisa engraçada, engraçada não, né? Ele conseguiu harmonizar isso. Quer dizer, esse é o Silvio. Obrigado. Você me traduz um pouco, hein, Atahualpa? O Atahualpa me traduz um pouco. Pois é. Então, não é bom lembrar, se um dia eu escrever um livro, chamar o Atahualpa para prefaciar, né? Porque ele faz uma análise assim, global. Né? É um ótimo prefaciador. Pelo menos no meu caso foi, entendeu? Não, eu estava falando para ele, que eu falei assim, poxa, cara, a gente não tem muito espaço, desculpe, a gente não tem muito espaço para fazer análise literária, quer dizer, crítica literária. Você pega os jornais, só tem artigo de opinião, tudo com ódio, tudo com gente xingando, quer dizer, a gente não tem a década de 70, você tinha um suplemento da JB, que tinha os livros. Então, às vezes, quando abre uma oportunidade dessa, um colega pede para eu prefaciar, eu prefacei vários livros, né, do Silvio Adalberto, da Carmen, de outros colegas, a oportunidade que você tem de ler um livro de um amigo e resenhá-lo e colocar ali, quer dizer, quer dizer, claro que eu gosto do Ângelo também, já fiz isso, em vários colegas, né, do Denilson, quiser que vou lembrando dos colegas que eu já prefaciei, né, do Fernando Magno, da Cristiane, quer dizer, vou ficar preocupado aqui, não esquecer mais alguém, do Gustavo Vida, quer dizer, então vários amigos me pediram para fazer esses prefácios. É a oportunidade que a gente tem de ler um livro, né, de um amigo e mostrar, porque às vezes você não tem mais espaço. Os jornais não dão mais esse espaço para o aspecto. O Fernando Pia, que fazia isso aqui no Tribuna, né, hoje a gente não tem mais, assim,
aquele, né, crítico literário que pegava os livros para resenhar, para fazer. A gente não tem mais assim, né, na imprensa. Você pode pegar os jornais aí que você abre, às vezes quando tem uma... Quer dizer, é mais publicitário, é mais uma análise publicitária para vender para a mídia do que propriamente a análise da obra. Quer dizer, né, ali é o merchandising, como o pessoal chama, né? Fala do livro, mas para vender. Nilson. Essa é a minha preocupação hoje, né? De ter essa oportunidade de, digamos assim, de prefaciar, né? Quer dizer, e outra coisa também, é gostoso, né? Você ler um livro assim e ter esse trabalho, né? Realmente é um prazer imenso. Foi uma alegria fazer esse trabalho. Quer dizer, e já... Nilson, mais alguma coisa? Sim. Tem algumas pessoas aqui. Peraí que deu um problema na bateria aqui, rapidinho. Quando ele acerta a bateria, eu queria que você me respondesse uma coisa. Rapidinho mesmo. Eu queria o seguinte, só rapidinho, enquanto o Nilson acerta ali, eu queria que você respondesse. Qual é o vínculo que você tem do enredo da sua obra com a forma como ele está sendo divulgado? Assim, a forma como esse processo pelo qual ele está passando. Receber uma verba de uma situação, né, coletiva. Qual é esse vínculo, quer dizer, entre o livro que você fez e a forma? Você tinha pensado, jamais, né, eu acho que não, mas você tinha pensado que seria desse jeito? De forma nenhuma. Não, mas, pois é. Que você diz do edital, de tudo que aconteceu. Não, eu jamais tinha pensado. Para mim, foi como, sei lá, cara, foi uma coisa meio como um milagre, assim, sabe? Eu tinha pedido, né? Engraçado aqueles pedidos que você faz no fim de ano, porque você sabe que eu estou querendo editar já há um tempo, mas faltava grana, tudo isso. O processo eu não conseguia. Eu sou professor, né, cara, da escola pública, então, para editar um livro fica mais difícil e tal. Aí tinha até alguns parentes querendo, mas eu não estava querendo, eu queria bancar o livro. E aí aconteceu isso, né, cara, desse negócio. E eu tinha feito um pedido, não sei se a Tina está aí ainda, eu fiz um pedido que a gente lá passava, às vezes, Ano Novo juntos, e aí, uma vez eu fiz um pedido, aquele negócio da rolha, do vinho, né? Que aí joga de um lugar e faz um pedido, né? E não conta para ninguém. E eu pedi que nos próximos anos eu queria muito conseguir editar o meu livro, né? E demorou um pouquinho, mas eu consegui. E dessa forma, você está trazendo uma série de coincidências, uma série de coisas, está até me fazendo pensar, né? E aí, quando surgiu esse edital, a gente estava vendo a coisa de vídeos, de livros, de coisas assim. Aí a Pita falou, tem livro também, edição de livro. Eu falei, o quê? Aí nós vimos, né? Puxa, aí foi uma loucura, né? Eu comecei a ver. Então, eu ainda estou assim, em estado de graça, né? Porque era o meu sonho. Eu tenho um blog, no meu blog, eu escrevo um diário chamado Diário do Escritor que Não Fui. Diário do Escritor que Não Fui, porque, na verdade, a vida me levou para outras coisas. Agora, não que eu não tenha escrito, porque eu escrevi muitas peças de teatro, né? O Nilson trabalha comigo, sabe? Aliás, o Nilson, para quem não sabe, foi meu aluno no Liceu Municipal, né? Meu aluno de teatro, e está fazendo teatro comigo até hoje, né? A gente acabou fazendo teatro juntos, ele acompanhou muitos momentos da minha vida, até mesmo... Heitor está aí. Heitor também está aí. Gente, só tem gente boa acompanhando a gente. Olha, eu tenho que falar os nomes. Deixa eu falar os nomes, Silvia. Deixa só... Então tá. Então conclui que eu quero falar que é o nome das pessoas que estão aqui. Não, eu já nem sei mais aonde eu estava. Tudo gente maravilhosa. O Aldo fez teatro com a gente no caminhão, nas comunidades. Muita saudade do Aldo. Bonina, queridíssima, está aí com Tina. Lília, sua irmã. Lilinha, Luiz.
queridíssimos. O Newton tá aí, ó. O Newton, a Newton Julie lembrando de coisas Ô, aqui Júlia, em casa. Um beijo para você. O Eli, que assistiu a primeira peça que ele assistiu, acho que foi nossa peça. Ele falou A Invenção do Dia. Lá no Bauhaus. Eu fiz aquela peça também para pagar uma dívida que eu tinha com o Bauhaus, você acredita? Então, a vida é assim. Eu tive que fazer muito teatro, fui escrevendo direto, comecei a escrever muito para teatro, sabe? Então, esse é um dos motivos de eu fazer um trabalho mais conciso, com personagens, essa coisa toda, que foi o vício da escrita dramatúrgica, né? Aí, talvez, agora vocês estão propondo aí a gente fazer o roteiro do Olhos Cerrados. Eu gosto da ideia, eu também... Não, mas eu acho o seguinte, você está obrigado a levar o livro às comunidades. Sim, com certeza. Isso aí. Porque é o seguinte, o livro, como projeto, nasceu em comunidade, né? Quer dizer, por isso que eu quero levar, bater um papo, né? E uma coisa, desculpe, mas uma coisa que o Atahualpa falou, que eu gostei muito, e que às vezes eu falo para a Pita, assim, eu tenho a preocupação de escrever de uma forma que qualquer pessoa entenda, sabe? Isso. Eu tenho essa preocupação de não ficar criando muitas coisas muito difíceis ao entendimento. Eu sei que, às vezes, ficaria literariamente mais rico e tal, mas a minha procura, a minha proposta não é ganhar prêmios literários nem nada. A minha proposta é dialogar com a minha comunidade, né? E fazê-la refletir também junto comigo e levar o que acontece comigo para as pessoas, o que acontece com a comunidade. Então, eu tenho essa preocupação e também não gosto de coisas... Não consigo fazer, né? Tem gente que escreve livros enormes, eu não consigo, eu sou mais sintético. Você vê, eu escrevo haikais, às vezes, né? Eu estou lembrando do meu pai aqui em casa, conversando, o Silvio lendo umas coisas para ele, né? E o papai gostava de ler muito, e lia jornal, e lia matéria do Fernando Henrique, entre outras pessoas, e ele uma vez ele citou esse problema, que ele lia o Fernando Henrique, e aí falava assim, ô Silvio, eu leio você, eu entendo tudo que você fala. Agora eu leio o Fernando Henrique, eu não entendo nada que ele fala. E a minha preocupação não é falar para iniciados literatos, né? Apesar de que eu adoro a literatura, gosto de um discurso sofisticado, tudo isso, mas eu quero me comunicar com as pessoas, levando sonhos, né? Incentivando ao sonho, incentivando as pessoas a viver e elas gostarem disso mesmo, e também incentivar a autoria, né? Isso é uma coisa que eu também quero levar para as comunidades, incentivar as pessoas a escreverem, né? Você vê a Carolina Maria de Jesus, por exemplo, né? Que com a vida que ela tinha, o que ela escreveu. Então, as pessoas precisam acreditar em si mesmo, quer dizer, eu já tenho bastante idade, agora eu vou escrever mais. Não, eu não paro de escrever, eu estou sempre escrevendo. Agora já tem um outro livro que eu estou fazendo, tem mais 2 livros de poesia, tem um livro de contos, tudo dentro das gavetas e nos computadores agora. Então é isso, sabe? Assim, a gente viu sempre você escrever peças de teatro em profusão, né? Você também escrevia poemas e outras histórias, só que o teatro a gente fazia, e os livros iam ficando, né? E agora, que bom que apareceu a oportunidade. Por falar nisso, não esquece que você ia falar, não. Tem gente perguntando como comprar. Vou colocar aqui como é que vocês podem fazer a encomenda do livro, né, através do e-mail do Silvio, que está aí aparecendo na tela, silviocostafilho@gmail.com, Silvio com Y. Ou então, através até do Facebook do Silvio, né, manda mensagem lá para ele, Silvio Costa Filho, também com Silvio com Y. Tá bom? E aí você leva 2 livros pelo preço de um preço popular. Uma super promoção! Tá? Não vou dizer o preço agora, que eu digo para a pessoa quando procurar. É um preço... Ótimo, isso aí. É 2 em 1, entendeu? Gente, olha só, eu quero agradecer aqui a presença da Márcia Ganem,
também, que está aqui com a gente, a Dani Cariús, o Carlos Bernardo, o Laércio, não sei se ainda estão, mas já estiveram aqui com a gente aqui hoje, ainda estão, enfim, todo mundo mandando corações, amores, Carla beijos. Góes. Carlinha, a Carlota, eu gosto de chamar a Carla de Carlota Joaquina, não sei se ela fica chateada, mas eu falo. Eu quero agradecer muito a todo mundo. Eu queria sugerir a Fátima, a Heitor, olha lá, Elizinho, muito bom, todo mundo aí. Aline de Andrade, fez chato com a gente. Aline, Nilson. Aline trabalha comigo, trabalha lá no colégio com a gente. A Júlia lembrando de momentos felizes aqui em casa. Heitor, ótima colocação do mestre Atahualpa, essa coisa toda do marketing nas artes é muito cansativo. Verdade. João Carvalho batendo palminha lá. Bem, enfim, eu acho que a gente tem a gente não quer demorar muito também, eu acho que a gente já demorou até mais do que a gente estava prevendo, mas a gente... O Sancler aí, ó. Sancler também esteve ali, ó lá. Sancler, você não foi dormir, camarada, você dorme cedo. Sancler dorme cedíssimo. A gente está conversando, às vezes, 8h30, ele já está dormindo, assim. Mas é que ele acorda muito cedo. Sancler é o nosso, designer. É o nosso artista-mor da capa. Muito obrigado. Várias peças de teatro da gente, ele tem coisas pintadas, desenhadas, cartazes. O Nilson deve perguntar mais alguma coisa. Fala. Não, na realidade, assim, eu estava falando dessa coisa da gente, você escrever em profusão e o teatro a gente levar para a cena, mas os livros e os poemas nem sempre eram editados, você tem menos, né, editados. Mas, às vezes, na vida, as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer, né? Nem sempre elas acontecem na hora que a gente quer, mas acontecem na hora que a gente está no momento para elas acontecerem. E a Carmen faz um comentário muito interessante no prefácio dela, do Azul do Zen, que é uma bela lição de vida, vinda do equilíbrio e a paz interior, que está diante do momento, talvez, que você esteja vivendo agora, né? Com toda a sabedoria, né, nesse teu momento de vida, de maturidade e tudo, mas que tem uma outra coisa também que é muito importante, que é dita e é tirada desse livro, que viver o momento que é único, viver o que é dentro da filosofia do Zen Budismo que você traz no livro, né? E hoje a gente vê, no momento que a gente está vivendo agora, muitas pessoas sofrendo de ansiedade, né, que é aquela coisa do futuro e do querer, e não conseguem parar e viver o momento presente. Acho que essa é uma lição também que você traz nesse livro. Antes da gente, nós vamos ler assim, trechinhos, é pequeno, as pessoas também já devem estar cansadas e tal, mas são coisas pequenas também, porque eu não quero entregar o livro. Mas eu queria falar uma coisa que eu acabei não colocando no livro, e seria uma dedicatória que eu faria, que eu não fiz, e que isso foi uma falha. Porque tem uma parte do livro, lá vai teaser, não é spoiler, mas vai um teaser. Tem uma parte do livro, é um momento na vida, né, do personagem, que ele vai parar num lugar que tem todo um trabalho ecológico e tudo. Eu me baseei muito numa figura que foi o Lutzenberger, que fez um trabalho fantástico, né? De conscientização ambiental, foi um militante disso, que depois deixou uma fazenda, né? Esse trabalho, um legado para a filha. Então, tem o Gaia, é uma personagem, tudo isso que está no livro. Então, esse livro também é dedicado à figura do Lutzenberger, né? Ele morreu já há alguns anos, ele pediu para ser enterrado lá, perto de uma árvore e tal. Era uma pessoa especial, tá? Então, o Lutz, quem quiser pesquisar sobre Lutz, é importante. E o que o Nilson falou, e agora eu vou dizer para vocês, eu tenho relido, por causa dessa história do livro, eu tenho relido muito o Azul do Zen. E eu não é só para que compre meu livro, não, mas é verdade. Quem puder comprar, vai pegar numa biblioteca que eu vou colocar também. Leiam
os poemas do Azul do Zen antes. Mas não pega o livro e lê todos os poemas, não. Pega um poema e lê para se acalmar, para se tranquilizar. Tem sido, para mim, um antídoto, muitas vezes. Eu estou revalorizando os poemas do Azul do Zen. Eu estou vendo como é que eles fazem bem para a alma da gente. Então, eu coloco para vocês como um tratamento homeopático, até porque os haikais são pequenininhos, né? Mas aos poucos eles vão nos trazendo de novo a harmonia e a paz, porque são histórias budistas, né? E a maioria dos poemas, né? Outros é a minha proximidade com a natureza, como ele disse e tal. Então, era isso que eu queria dizer. E agora, vamos ler, então? Vamos. Aproveitar que falamos nas poesias, vamos ler. Rapidinho, é coisa rápida. É coisa rápida. Então, só para dar vontade. Do Azul do Zen. Do Azul do Zen. Sem plataforma, sem trampolim, sem culpa e sem medo. Quero um filme calmo, sem vampiros, sem gritos. Quero um sono leve, o riso plácido de Carlitos, aquela luz da lua no silêncio da música, na harmonia dessa bela caravela da sinfonia do cosmo. Quero, sinto, durmo, viajo na calma. Boa noite. Isso foi escrito em 93. 93. Outro poema do Azul. A foice afiou-se e fez o fim do capim. Abriu um claro na noite e foi-se assim lá para o céu, onde instantaneamente virou uma lua crescente. E a gente está na lua crescente. Estamos, né? Essa eu achei que tem muito a ver com o nosso momento, né? Ar, pulmões, nuvens, estrelas, cosmo a despertar. E quanta vida humana esperando esse teu soprar. Ar, inspira, expira. Assim nasce o Deus e todos os seus milagres, suave, serenamente. A mão da mãe na mão do filho, encostado, colado, na estrada, caminhando nos pés do destino, a mãe pobre e seu menino. Lá se vão para o trabalho, nos braços da segunda-feira, meio tristes, meio sorrindo, de mãos agarradas na vida, tentando de toda maneira. Enquanto a mãe pobre caminha, o menino na sua mão é toda a riqueza do mundo e tanta esperança que pulsa. A Caiene. E a menina pensava que lá no tempo passado tudo era em preto e branco. E foi quando ela nascia que então, por pura magia, o mundo se coloria, inaugurando o Technicolor num filme da Metro-Goldwyn-Mayer. Pois é, esse poema é verdade. A Caiene falou isso quando ela era pequena. Ela mostrava as fotos e falava, porque ela via fotos em preto e branco. Ela perguntou quando é que o mundo começou a ser colorido. Começou a ficar colorido. Começou a ficar colorido. Porque aí as fotos dela já eram coloridas. Então, quando ela nasceu, o mundo ficou colorido. É interessante. E aí eu fiz esse poema. Bem, agora, para fechar o Azul do Zen, o azul do céu é o azul do Zen. É o nada colorido.
A morada desse tudo é o ar, a respiração do mundo. Tem muitos mais, mas aí só no livro. E agora, para encerrar, vamos ler 2 trechinhos do Olhos Parados. Aí já vamos falar da infância do José Carlos, do personagem. Você começa. A manhã do menino. Havia uma calma amanhecendo em tudo. José Carlos ouviu o som da bola pipocando lá no campo. Abriu os olhos e sorriu para o teto. Era sábado, não tinha aula. Reconheceu um outro som, uma moeda sendo jogada sobre o balcão do bar que ficava ao lado de sua casa. Alguém comprando pão ou bala. Ainda era muito cedo para a cachaçinha, mas tudo é possível. Um assobio, outro. O pessoal já devia estar armando para a peladinha. Iam passando de casa em casa. O assobio era o chamado, a senha. José Carlos bocejou, espreguiçou e pulou da cama. Depois do banheiro, da água com sabão, do café com pão e pressa, lá se foi o garoto em direção ao país das maravilhas do fim de semana. Muitos chutes, tombos e gritos depois. A manhã subiu pelo pasto e pela tarde. E subiu no dorso sem sela de um cavalo solto que apareceu por lá e foi amarrado com cipó. Tornou-se a atração de todos, e era sempre assim quando isso acontecia. Mas era preciso tomar conta para ver se o dono do cavalo não aparecia de repente com um chicote na mão, pronto para esquentar as canelas da molecada, transformada em cavaleiros do improviso. A farra foi boa, até o momento em que o cipó arrebentou e um deles pulou para o chão, enquanto o cavalo embrenhava-se pelo mato. Verdade. E agora, para encerrar de verdade, Grandes Vocações é um dos capítulos. E começa assim. À noite, a lua espraiou-se pelo campo e pelo pasto. O morro adormecia, subindo pela curva do caminho entre as cercas de bambu. O botequim iluminado ia recebendo um a um os seus habitantes. Chico Defunto foi o primeiro a chegar, com seu jeito malandro e alegre. Depois veio o Bem-te-vi, o gago cantor, o velho Léo, o Ademar, até o Dodô foi se chegando junto com a Catinha. Sabão entrou e todo mundo estranhou. Afinal, o sábio só aparecia no boteco à tardinha, nunca àquela hora da noite. Sabão tinha esse nome por várias razões. Era o sabe-tudo. Ao mesmo tempo em que tinha um gênio sempre pronto a desancar qualquer interlocutor. Vivia dando atestado de ignorante para Deus e o mundo. Mas quando se apegava a alguém que lá, pelos motivos dele, achava que tinha de ajudar, então era só atenção e paciência. Muitas histórias eram contadas a respeito do seu passado, nas mais variadas versões. Ninguém sabia de verdade o que ou quem havia sido o Sabão em sua juventude. Diziam que foi importante, que teve dinheiro, mulheres, posição social, mas ninguém provava nada. Por isso, Sabão já era um mito do morro, com todas aquelas lendas envolvendo-o em uma aura de mistério. Por alguma dessas estranhas razões que a própria razão desconhece, Sabão alimentou uma predileção
e um apreço todo especial pelo garoto José Carlos, o Zé Cabritinho, que é o personagem central do Olhos Parados. É isso aí, é isso aí. Obrigado. Obrigado a todos vocês. É um lançamento assim, bem sui generis, sem o Vandenor, né? O vinho de honra, os salgadinhos e tal. Agora, cada um, na sua casa, pode comemorar um pouquinho, né? Eu queria agradecer antes aqui também estava a Dani, a Márcia Cunha, né, que eu já falei, quem mais apareceu aqui, a Rosana Bastos. Queria agradecer muito a todo mundo, a presença de todos, foi muito bom poder estar aqui com vocês poderem escutar essas histórias. E, se vocês quiserem e puderem, ajude-nos a divulgar os livros, por favor, né? Que a gente... Eu não sei se o Nilson consegue colocar aí o e-mail do Silvio e o Facebook. Já coloquei, estou colocando. Para quem quiser. E aí a gente pode conversar no e-mail, o Silvio vai responder o e-mail para vocês, falar de preço de livro, como é que a gente pode mandar e tudo mais, tá bom? É barato, não é caro. E eu só posso agradecer muito a todos hoje, a Atahualpa, Nilson, muito obrigado pelo aceitar o convite, pela presença de vocês. Tá? É interessante, para fechar, que eu estou vendo aqui o Marlon estava aí também. O Marlon, Heitor, Nilson, Carlos Bernardo e outros. Dani. Não, estou dizendo, esses foram meus alunos. A Dani não foi? Não. A Dani Cariús. É a Dani. Dani, professora, é a minha amiga. É a Dani. Essas pessoas, por exemplo, o Nilson hoje é um professor, diretor de colégio, uma pessoa que todo mundo admira e tal. Eu me lembro dele lá e a gente conversando. O Heitor Vitor, que está aqui, foi meu aluno, hoje terminou a UERJ, fez mestrado, fez letras grego, agora também tem uma escola no Rio de Janeiro. O Marlon também foi meu aluno. Quem mais que eu tinha visto aí? O Carlinhos, eu falei. Então, é uma família que vai sendo criada espiritual e eu fico muito feliz por vê-los e ver cada um deslanchando assim. Eu queria que todos, né, que todos fossem assim, mas nem todos, cada um vai por um caminho. Mas vocês vejam, hoje eu vi a Lara falando lá numa live, viva a escola pública, e eu torno a dizer... A Lara Saião. E eu torno a dizer, né, repetindo as palavras dela, que eu também vi, o mestre falou isso, viva a escola pública. Vocês que eu acabei de mencionar são pérolas, né? E são a prova, né, de como é importante uma escola. E eu escrevo até hoje, porque uma professora primária, né, lá na quarta série primária, pegou uma redação minha e primeiro ela perguntou para mim se eu escrevia porque tinha que fazer redação, porque eu tinha necessidade de escrever. Eu falei, não, eu escrevo porque eu quero escrever, né, porque eu preciso escrever. E eu, moleque, falei isso. E aí ela pegou a minha redação e publicou numa revista. E depois me levou nas escolas particulares para mostrar o aluno dela da escola pública que escrevia. E aquilo, para mim, foi muito importante, né? Porque eu me senti responsável, né? No livro tem um episódio também de uma professora que publica um texto do Zé Carlos e tal. Aí tem essas costuras que depois a gente pode conversar mais adiante. Tá? Muito obrigado. Isso aí resume, Silvio, isso aí resume a diferença que um professor faz na vida de uma pessoa. Né? É verdade. É esse poder que o professor tem na vida de cada um. Né? A Atahualpa está aí de exemplo, você que foi meu professor. Carmen Felicetti, que prefaciou teu livro, também foi minha professora. E, enfim, e a gente muda vidas. Né? Às vezes uma palavra, um gesto, muda uma vida. Muda. Tá, gente, eu quero agradecer também, só para dizer, eu acho que alguns estão achando que você, Silvio,
é o sabão de alguns deles. Eu acho, eu costumo falar de livro, o sabão vai encontrar o sabão lá também. Estou achando que algo isso, né? Porque a gente sempre encontra isso, né? É uma coisa. O sabão é necessário. Exatamente, quer dizer, aí essa circunstância, quer dizer, isso é uma corrida de bastão, não tem jeito, né? Você vai passando para um, vai para o outro, vai chegando, quer dizer, então eu acho que a gente faz essa corrente. Agora, deixa aqui, só. Aqui, ó, o Marlon Garcia acabou de falar que eu tive o privilégio de ser aluno do professor Silvio e do professor Atahualpa. Olha lá! Mas esse rapaz aí vai dar trabalho. Já dá trabalho. Mas realmente. Gente, muito olha bom. só. O Heitor terminava a aula, eles ficavam conversando comigo, o que eles tinham lido e as questões dele. Eu cheguei a dar filosofia para eles numa época. Foi bem legal. Então é isso, gente. Só posso agradecer muito. Foi muito bom estar com vocês todos aqui. 1h40 de live. E a gente vai dar boa noite para todo mundo. Infelizmente, a gente não pode ficar aqui a vida inteira conversando, que a gente gostaria muito. Vontade seria essa. Faremos outras lives. Podemos fazer mais lançamentos. Inclusive, eu já me proponho, vocês que são professores e outros que estão aí, eu me proponho a fazer bate-papos assim, em lugares sobre o livro, palestra, conversa, bate-papo, mediação de leitura, a ideia que as pessoas tiverem para falar sobre prosa e poesia, porque o livro tem as duas coisas. Então, qualquer ideia que me chamar, eu agora vou ter mais tempo para isso. Bom, depois, né? Depois que a gente estiver no presencial. Por enquanto, tem que ser assim, desse jeito. Também a gente pode fazer desse jeito. Também. Certo? Um grande abraço a todos, agradeço muito. E quero dizer que, né, Nilson, parece que fica gravado isso, porque tem algumas pessoas que eu sei que não puderam assistir. A Cris mesmo, Cris Michelin, a Cristiane, me mandou um recado que não poderia e tal, mas que queria depois adquirir o livro e tal. A gente vai conversar sobre essas coisas todas. Meus amigos, alguns que não souberam, alguns que não conseguiram, mas vai estar aí, a gente passa o link para as pessoas. É isso. Valeu, Nilson. Obrigada, Atahualpa. Muito bom estar com você. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Tchau. Tchau, um beijo. E aí, Nilson? E aí, foi bom? Eu acho que valeu, né?